A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Com alegria e também com pesar, nós estamos chegando na nossa última aula, mas eu acredito que Deus está falando com você, tem falado comigo ao ministrar essas aulas aqui. Deus tem suscitado verdades no meu coração e eu creio também que estou sendo transformado juntamente com você, enriquecido nesses dias. E a minha oração é para que você possa não ser apenas um ouvinte da palavra, mas seja um praticante. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu ministério será frutífero, você terá muita vida, né? Muitas pessoas vão se achegar a você por você ter a palavra de vida, e a palavra que traz esperança, a palavra que traz direção, e isso vai enriquecer não somente a você, ao ministério que Deus tem confiado a você, mas também vai afetar aí o bairro onde você está, vai afetar a cidade onde você vai estar, e nós vamos gerar filhos para as nações em nome de Jesus. Eu creio que a bondade de Deus está sobre as nossas vidas e Ele quer nos usar, né? Deus não usa os melhores, Deus usa aqueles que estão dispostos, aqueles que querem ser usados. Deus também não chama aqueles que estão desocupados, Deus chama aqueles que estão, muito ocupados. Todos aqueles que Deus levantou na palavra, eles estavam ocupados com alguma coisa fazendo. Eles tinham alguma atividade, estavam envolvidos com algo, né? Então, porque eles estavam ocupados, Deus também os chamou. Deus os chamou porque sabem do encargo, da responsabilidade, da maturidade que eles têm. Então, Deus não seleciona os melhores, mas Deus seleciona aqueles que estão dispostos, aqueles que querem ser usados, aqueles que, segundo o seu propósito, Ele quer levantar. E eu creio que Ele chamou você para ser levantado nesta geração. Amém? Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê vida em todo momento do seu ministério. Quero declarar que haverá óleo fresco sobre a sua vida. Amém? Seja você um servo de Deus que vai se parecer com Cristo. E que ao final, na verdade, da sua história, você possa receber a coroa e a recompensa pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu encargo, pelas coisas que o Senhor confiou a você. Amém? E nós estamos falando sobre creia corretamente e seja transformado. Então, nós falamos, na verdade, sobre essa preciosidade que nós entendemos que através da nossa fé, nós teremos um comportamento condizente com essa realidade. Lembra disso? Nós somos salvos e nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Você foi salvo no seu espírito, você está sendo salvo hoje, que é a transformação da sua alma, como nós chamamos, e você será glorificado, que é o último estágio da sua salvação. Amém? Então, nesse processo que Deus nos deu, que é a salvação da nossa alma, a transformação da nossa alma, Deus, Ele te deu uma nova natureza que está no seu espírito. Mas essa natureza, ela precisa, sobrepujar a sua alma, porque o seu espírito, ele foi dado por Deus para conter a Ele, para você ter relacionamento com Ele, mas a sua alma, ela foi dada a você para você refletir a natureza de Deus. Amém? Então, a luz de Deus precisa primeiro ser impressa nela para que ela possa, como um espelho, como diz Paulo, refletir a imagem, refletir a bondade, o poder, a graça de Deus de uma forma completa. Então, creia corretamente e você vai ser transformado. E eu quero falar com você nessa aula dos 7 princípios, 7 atitudes que você precisa, na verdade, se nortear, entender, compreender, para que haja mudança. Então, são princípios espirituais, não é uma lei, são princípios. Princípios é aquilo que nos dá uma direção, que nos dá clareza, que nos desvenda os nossos olhos para entender como é que Deus faz, como é que Deus opera. Amém? Então, todo comportamento, ele primeiro é baseado em uma crença. Esse é o primeiro princípio. Essa é a primeira verdade. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós cremos, pois aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, isso sempre vai gerar em nós um comportamento. Como eu falei na aula passada, se você não crê na bondade de Deus, você vai ser ansioso. Se você não crê que Deus trabalha para você, enquanto você descansa na fé, você vai ficar ansioso. Então, pessoas ansiosas são ansiosas porque elas têm uma crença errada e por isso vão ter como consequência dessa crença um comportamento. Então, na verdade, as nossas ações, elas
são fruto de um crer, né, de uma crença. Então, o conteúdo é o que nós cremos. Quer mudar aquilo que você está vendo como resultado, um comportamento? Muda a crença. Né? Então, se cremos de forma errada, teremos esse comportamento, né, que não condiz com aquilo que nós estamos dizendo. Mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que funcionasse dessa forma. Não vai funcionar porque simplesmente você tem uma crença errada. Então não adianta mudar comportamento ou não adianta reclamar do comportamento sem você renovar a sua mente, né, daquilo que o comportamento está apoiado, que é a crença errada. Então não existem doutrinas neutras e teologias neutras, como eu disse. Igrejas enlouquecidas são porque elas simplesmente falam, não, aqui é pelo Espírito. E aí quando é pelo Espírito, você acaba caindo nos exageros, nas heresias, né, nos problemas, na maneira que você vai ver escândalos. Então, né, toda crença vai levar a um tipo de comportamento. Você não crê em nada, então tudo é válido, né? Você tem, na verdade, um conjunto de crenças limitantes, você vai ficar limitado. Agora, você crê de forma clara, com revelação na palavra de Deus, então você vai ter uma obra de edificação, né, contínua e abençoada. Então, tudo aquilo que cremos vai afetar o nosso comportamento. Então, se a sua vida cristã não tem avançado, é porque simplesmente deve ter algum tipo de ensino, e aí você tem que expor esse ensino ao Espírito Santo, né? Você não fica se autoavaliando, não fica se vendo, não fica na introspecção. Não, irmão, você ora como Davi, você ora como salmista. Senhor, se há algum caminho errado em mim, revela-me. Senhor, se há algum caminho errado em mim, alguma convicção que está em desarmonia com a verdade do Evangelho, me traz à tona. Ilumina os meus olhos. Tira o véu, Senhor, né? Senhor, tira, na verdade, aquilo que faz com que eu não enxergue aquilo que está me limitando, aquilo que está, né, fazendo eu ter esse comportamento errado. Amém, irmãos? Então, caminha por essa verdade e você vai, né, ver os seus comportamentos ser mudados. Muda as crenças e o resultado é que a infecção vai desaparecer. Muda as crenças e a doença não vai ter mais efeito sobre a sua vida e você terá um novo comportamento. Amém? Segundo princípio é que atrás de cada pecado há uma mentira em que eu acredito. Sabe? Existem coisas que foram construídas no seu coração e aí você vai ver que existe uma mentira, né? Algo que você, né, construiu ou permitiu que fosse construído. Então, por exemplo, aquela moça que tem um pecado. Qual é o pecado dela? A insubmissão ao marido. Ela não respeita o marido, ela é independente, ela, né, cria caso, bate de frente, até dá umas toalhadas, né, no marido, quando o marido fala alguma coisa, ela briga, ela vem para cima e ela, né, age na verdade daquela forma. O que aconteceu? Né? Vou falar isso para você porque eu já tratei isso em gabinete pastoral. E aí, a gente começa, né, a sentar com o casal, começa a conversar com o casal e começa na verdade a ver o que aconteceu. E aí você percebe o seguinte, a mãe construiu uma verdade que de fato é uma mentira, dizendo para aquela menina, né, para aquela criança ainda na época, você não confia em homem, você não depende em homem, não deixe homem te humilhar. Você não tem que respeitar homem nenhum. Você é dona de si mesmo, você não pertence a ninguém. Então ela cresceu ouvindo em várias situações, né, essa verdade toda, ou em partes, e aí ela sempre estava sendo reforçada nisso. Não confie em homem, não depende em homem, né, não submeta a homem, você não é de ninguém, você pertence a você, não deixe homem nenhum mandar em você. O que aconteceu? Aconteceu que ela casou, e ela era independente, ela casou, e ela não deixava o marido dela conduzir ela. Ela casou e ela não queria depender. Como é que nós construímos uma aliança sem, né, dependermos um do outro? Como é que eu construo uma aliança, um relacionamento pastor-ovelha, um entendimento, na verdade, entre eu e minha esposa, sem que eu possa, de alguma forma, cuidar dela, né, orientá-la, dirigi-la? Falo para você, não existe isso. Então, aquela mulher, ela tinha muitos conflitos. Por quê? Porque atrás, na verdade, daquele pecado de insubmissão que veio trazê-los para o gabinete pastoral, para o aconselhamento pastoral, existia uma mentira que inconscientemente ela acreditou de forma consciente, mas esqueceu com o passar dos anos. E aí o que acontece? O diabo encobriu aquilo e aquilo estava lá.
né? Gerando, na verdade, uma infecção, um pus, né? O relacionamento estava apodrecendo, o relacionamento estava cheio de, né, de demandas, de problemas. O final daquilo seria o quê? Separação. Qual é o final de uma mulher, né, que não se permite ser conduzida pelo seu marido? Qual é o final de um casal que não se respeita porque existem mentiras que foram construídas? Fala para você. Então, não havia, na verdade, aquela questão de perdoa e tá tudo bem, né? Perdoa e nós vamos tocar a vida e agora vai para frente. Se a mentira está lá incrustada, plantada, né, gerida lá, o que vai acontecer, querido? Vai acontecer que lá na frente, no próximo conflito, na próxima vez que acontecer qualquer coisa, vai retornar a situação. Então, atrás de cada pecado sempre há uma mentira. Não sei, na verdade, o que você precisa, né, hoje rever isso na sua vida, mas eu falo para você, exponha isso ao Espírito Santo e ele vai trazer clareza para a sua vida. Então, o fato é que pessoas, muitas vezes, eles escolhem crer em mentiras e por isso permanecem na prática do pecado. Então, aquele que vive no pecado, ele está debaixo de engano, até mesmo de mentira. Né? Então, uma mentira. Agora estou na graça, posso fazer qualquer coisa. É verdade isso, irmãos? Né? É o mesmo questionamento que fizeram para o apóstolo Paulo. Porque agora estou no pecado, para aumentar a graça, então agora vou continuar pecando? Paulo diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É verdade sim, onde abundou o pecado, vai superabundar o favor de Deus. Né? Mas no sentido do que? Onde na verdade precisa de mais amor Deus vai dar. Para que a pessoa seja constrangida e venha para a santidade. Mas alguém que recebeu a nova natureza, como é que ela pode amar o pecado? Se ama o pecado porque ainda não nasceu de novo. Se ama o pecado, né, ou de alguma forma banaliza a graça, não entendeu, não viu a graça. Ele só tem uma desculpa para pecar. Então, eu falaria para você que a mentira, né, ou a crença mentirosa, ela sempre vai produzir pecado na sua vida. Então, o grande desafio e a parte mais difícil é descobrir qual é a mentira que está por trás daquele comportamento. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Ele é o pastor, ele é o guia, ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, se orarmos a Deus com um coração sincero, certamente Deus responderá. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, querido, nesse tempo de vida cristã que Deus tem me dado, é que Deus sempre responde às orações sinceras. Amém? Então, por nós olharmos, por nós nos basearmos, né, nessa questão da sinceridade, chegamos com o coração limpo, né, desejoso de Deus falar conosco, Ele responde, Ele nos guia. Então, se há no seu coração o desejo de saber qual que é a mentira que eu acredito, que eu não estou entendendo, por isso que eu tenho essa prática do pecado, o Espírito Santo vai mostrar para você, e você vai ver que, rapidamente, esse sentimento, essa prática, essa tentação vai perder força sobre a sua vida. Amém? Então, existem muitas mentiras que as pessoas acreditam, mas elas não, na verdade, tem revelação que aquela mentira norteia certos pensamentos, né? certos comportamentos dela, melhor dizendo. Então, a verdade é que Deus fez todos nós perfeitos. Deus deu condições, uma vez que nós nascemos de novo, de nós vencermos o pecado. O pecado hoje, na minha vida, na sua vida, é uma escolha. Por isso, Ele ordena que venhamos a nos arrepender. Para quê? Para que possamos assumir a nossa identidade. Lembra do arrependimento? Mudar de opinião e ter uma nova caminhada. Então, deixe-me expressar alguns pensamentos que eu entendo aqui que são mentiras, né, que estão por trás, né, de pecado. Então, a pessoa tem um pecado. Né? O pecado dela é o quê? Eu nasci assim, eu, na verdade, sou desse jeito. Né? Então, eu falo para você, a grande verdade é que uma pessoa que diz, eu sou assim, Deus me fez desse jeito, ela entra no conformismo, mas a grande verdade, né, é que ela está escolhendo pecar. Ela não nasceu, sabe, você não nasceu assim, você não é o crente de Gabriela, meu irmão. Você é alguém que foi feito para dar certo. Então, se na verdade Deus te fez desse jeito, Ele na verdade quer mudar você, porque a grande verdade do Evangelho é que Deus quer fazer você semelhante a Cristo. Você precisa ser igual a Cristo.
Então, nascer assim, ser assim, não é desculpa, porque o que a Bíblia nos revela é que Cristo foi morto para pagar o saldo, né, a dívida do nosso pecado. E assim nós temos condições agora, por essa nova vida em Cristo, de nos parecermos com o propósito original, que era que todo homem fosse a sua imagem e semelhança. Amém? Deus criou você para ser a semelhança dele, então ele não se conforma, ele não quer que você fique dessa forma. Você consegue entender? Aqui nós temos uma mentira. Então, nós também podemos enxergar algumas pessoas que estão próximas de nós que dizem assim, eu posso pedir perdão depois, mas isso é rebelião. Alguém que fala, não, eu maculo, vou trair, vou bater, vou roubar, vou fazer isso, né, e depois eu peço perdão, na verdade essa pessoa, ela tem um outro espírito, né, o espírito de Cristo. Então, sabe, ela precisa entender quão grave é ela pensar assim. Então, ela está fazendo mau uso da graça de Deus. Ela é rebelde à palavra de Deus. Ela é rebelde à natureza de Deus. Então, o dia que ela tem revelação que isso é rebelião, fala, Deus, eu não posso ser assim. Não, esse negócio não combina comigo. Então, aí nós temos uma nova maneira de agir e de pensar. Um outro pensamento é, se as minhas intenções elas são boas, está tudo bem. Alguns afirmam isso em sua mente, mas pergunte isso para usar. Né? Usar, amigo de Davi, quando Davi estava trazendo a arca, né, para Jerusalém, e o gado tropeçou, e aí a arca pendeu como fosse cair, e Uzá foi lá e, na boa intenção, ele foi tentar segurar a arca. Ele morreu. Irmãos, de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu falaria para você que só a sua intenção, ela não pode, na verdade, ser aceita diante de Deus. Não interessa se elas são as melhores, sabe? Uzá quis que a arca não caísse. Então, muitos acreditam que os fins justificam os meios. Não, irmão. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu meio de agir, Deus tem a sua palavra, e é por meio dela que nós agimos, é por meio dela que nós existimos, é por meio dela que nós realizamos as coisas. Então, fazer a vontade de Deus, às vezes, implica em não fazer a minha vontade. Então, por mais que a minha vontade seja cheia de boas intenções, não é o suficiente. Né? Nós não seremos aprovados, nós não seremos recompensados, melhor dizendo, por termos boas intenções. Seremos recompensados se formos fiéis àquilo que Deus, por sua vontade, estabeleceu para nós. E outros irmãos acabam se desculpando, né? Dizendo que a maioria das pessoas faz o mesmo. Elas dizem, mas a maioria das pessoas fazem assim, fulano está na corte, faz desse jeito, né? Por que só eu? Né? Então, falo para você, isso é muito errado pensar dessa forma. Né? Segundo a palavra de Deus, irmãos, nós não seguimos a maioria, muito pelo contrário. Se tem algo que a Globo está fazendo, se a maioria está fazendo, toma cuidado, porque talvez ali não esteja a vontade de Deus. Ali não esteja aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, a multidão foi ela que escolheu Barrabás e desprezou a Cristo. Então você não anda pela multidão, sabe? Você tem a sua história com Deus. Você tem o seu caminho com Deus. Você tem o seu relacionamento com Deus. Então, para de transferir responsabilidades. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz, a maioria faz. Sabe? Isso é coisa de adolescente que não tem argumento, né, para poder falar o que ele quer, para poder convencer os seus pais. Então, falo para você, a verdade da palavra de Deus diz que nós não devemos andar pela maioria. A maioria das pessoas, infelizmente, não é a vontade de Deus, mas infelizmente está caminhando para o inferno, para a perdição. Você vai para lá também? Né? Uma vez meu filho falou, na verdade, pai, né? Mas todo mundo está fazendo. Eu falei, mas se todo mundo for para o inferno, vai fazer também? Uma vez um outro jovem líder falou, mas fulano fez. Mas se fulano, na verdade, estiver caminhando para a destruição, você vai também? Né? Se eu disser para você se matar, você vai se matar? Pera lá, isso não é argumento. Então, veja, você não pode andar por certos pensamentos que estão errados. Então, certas mentiras, certos sofismas, certos conceitos que você assume como estilo de vida são mentiras que produzem comportamentos errados. Remove essas mentiras e você vai ter um novo comportamento, vai ter uma nova atitude, uma nova mentalidade, né? E você vai ter um novo andar. Amém? Terceiro princípio é que toda mudança começa sempre na mente. Existe um velho ditado que é verdadeiro, diz assim, semeie um pensamento
e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha o caráter. Semeie um caráter e você vai colher um destino. Então veja, tudo começa na mente. Tudo começa com a estrutura de pensamento. Então toda mudança começa na mente. Então, né, você precisa ter revelação da importância da renovação da mente. Eu sei que talvez aquilo que eu estou falando para você, você fala, mas eu já vi isso em tal lugar, tal, isso aqui. Quem criou foi Deus, irmãos. Isso aqui está há 2000 anos escrito lá, em Romanos, capítulo 12, no verso 2, que nós devemos transformar a nossa mente pela renovação, né, do nosso pensamento. Se nós fizermos isso, né, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se eu voltar no verso 1, fala, não se conforme com este século, não anda pelas leis desse século, não é porque a maioria está fazendo, não é porque esse século diz assim que nós vamos andar. Não, você tem que andar pelo caminhar, ou pela mentalidade, né, do reino, pela mentalidade celestial. Então as pessoas ficam focadas muitas vezes nas suas emoções, acreditando que o problema é a emoção. Eu preciso mudar esse sentimento no meu coração. Senhor, muda o meu sentimento. Não, irmão, muda o seu pensamento. Muda a minha mentalidade. Amém? Então, pastor, eu não consigo lidar quando alguém, na verdade, me fecha no trânsito. Eu fico muito bravo, eu fico muito chateado. Né? Talvez você fale isso, fale essas coisas. Né? Então você acha, na verdade, que você fica naquela situação ali da emoção. O seu problema é que você é emotivo, você se ira muito fácil. Não, irmão. Muda seu pensamento. Fala, eu vou, na verdade, andar segundo a minha natureza. Eu sou uma ovelha, como ovelha não vou reclamar, como ovelha eu vou simplesmente, né, obedecer aquilo que estão as regras. Né? Então eu falo para você, você anda com um novo pensamento. Eu não vou me irritar, porque na verdade isso não tem a ver com a minha natureza. Né? Então, você muda a estrutura de pensamento. Então, não adianta ficar tentando mudar o comportamento, né, através de querer tratar as emoções. As emoções, elas são resultado de uma estrutura de pensamento. Emoções são mudadas, emoções desaparecem quando mudamos ou produzimos novos pensamentos. Amém? Então a forma como Deus trabalha é pela palavra. Então você se apoia na palavra, você anda pela palavra, você renova a sua mente pela palavra e você vai perceber que através da sua mente, tendo o pensamento mudado, né, os resultados virão naturalmente. Né? Em quarto lugar, eu falo para você que mudar a mente é mudar também as crenças. Para mudar, para uma pessoa, né, ter mudanças, você precisará ajudá-la, ou essa pessoa precisa ver as mentiras que estão baseando o comportamento dela. Então muitas vezes nós não confrontamos esses comportamentos limitantes. Né? Então eu falo para você, se nós queremos hoje ver mudança real, ver atitudes reais acontecendo, precisamos, em primeiro lugar, tirar essa pessoa do pensamento que ela tem que fazer as coisas, né, baseado no exterior. Não, ela precisa mudar interiormente. A obra de Deus, e eu estou sendo bem repetitivo com você, porque você vai dar aula para novo convertido, você vai ministrar, né, no encontro, e você vai falar a novos irmãos, e você precisa trabalhar isso. Você precisa entender isso e passar isso. A obra de Deus, ela é de dentro para fora. A obra de Deus começa no interior. O desejo de Deus é que nós venhamos a ser, para depois nos comportar. Amém? Então não adianta repetir leis e mandamentos para uma pessoa e dar para ela o decálogo, né, dar as 10 placas do mandamento. Você tem que ajudá-la a mudar, né, a mudar a sua crença. O pastor Aloysio conta uma história bem fera, né, que é a história de um rapaz que no final de um culto veio na verdade a ele, né, chorando, e falou, olha pastor, né, eu estou aqui para agradecer e para dizer para o senhor que eu tinha um passado assim, assado, e contou a história, né, dele de homossexualismo, de tentações, de lutas, e a grande verdade é que o pastor Luiz falou, olha, tinha um rapaz junto com ele, né, e esse rapaz era o líder, o pastor chamou ele, perguntou quem ele era, falou que ele era o líder, e aí o pastor falou para ele, falou, olha, você vai ajudar ele, mas a maneira de você ajudar ele não é querendo falar contra as paixões da carne dele, né, querendo mexer no homossexualismo dele.
O que você precisa hoje fazer a partir de agora é levar ele, mudar as crenças dele, quem ele é, né? Quem ele é em Cristo Jesus. Então, se você muda as crenças, você muda o comportamento. É claro que aquele jovem teria ainda suas tentações, é claro que aquele jovem ainda iria lutar por um tempo com a questão, né, da homossexualidade. E homossexuais podem mudar, irmãos, acreditem em mim. Mas a parte mais difícil, ou a parte mais complicada, é que nós não entendemos que para que ele possa ser homem, ou no caso de uma menina, de uma mulher, voltar a ser mulher, no sentido de ela abandonar a prática do pecado, porque ela nunca deixou de ser mulher, mas dela assumir a sua identidade é mudar o conjunto de crenças que ela tem. Tem uma outra história bem forte, né, que está contada, na verdade, num dos livros do Bill Hybels, né, que ele fala sobre um rapaz que tinha uma mãe que sempre orava por ele era motoqueiro, mas ele era homossexual também. E ele, né, por muito tempo, viu a sua mãe chegando em casa, sua mãe orando, sua mãe falando, e a sua mãe falava, esse aqui é o meu Moisés, esse aqui é o meu Davi, esse aqui é o meu valente, esse aqui é Jesus, esse aqui é Paulo, esse aqui é pregador. E a mãe sempre falava algo para ele e ele não gostava, né? Ele rejeitava aquilo, achava que sua mãe era chata, religiosa, aquela coisa toda. E aí, uma vez ele estava num dessas caravanas de motoqueiros, nesses encontros de motoqueiros, e aí o pastor Bill Hybels estava lá pregando e esse rapaz aceitou, na verdade, né, a Cristo. E ao ouvir o evangelho, ele entendeu que ele não poderia ser mais homossexual, que a coisa toda, nananã. E a grande verdade é que ele começou a ir para a igreja, começou, né, a querer se desvencilhar das coisas, né? Mas ele tinha muita tentação, muita luta, muita coisa, e aí ele, né, sempre naquela coisa, cai, levanta, né, e tentação daqui, e aí então ele começou a orar, começou a jejuar, e o pastor Bill Hybels começou a ministrar o seu coração, e esse jovem diz que ele teve a plena libertação quando um dia ele estava tomando banho e ele foi fazer a barba após o banho e ele está fazendo a barba dele e aí o Espírito Santo fala com ele. Fala, Chris, o nome dele é Chris, né? Fala, Chris, o que você está vendo? E ele estava ali com o barbeador no momento. Ele falou, eu vejo um homem, eu me vejo, ele disse, né? Eu me vejo. E a partir daquele momento, o Espírito Santo deu alguns segundos, uns minutos, ele continuou fazendo a barba. E aí o Espírito Santo perguntou, Chris, o que você está vendo? E ele diz, eu estou me enxergando. E sem entender, ele continuou fazendo a barba. E pela terceira vez, o Espírito Santo perguntou para ele, Chris, o que você está vendo? E aí, então, ele olhou nos olhos da imagem que estava no espelho. E o Espírito Santo trouxe clareza para ele. E ele disse, eu estou vendo um homem. E quando ele disse, eu estou vendo um homem, ele disse que como duas lâminas, duas escamas caíssem dos seus olhos. Ele sentiu a presença do Espírito se manifestando. E ele começou a chorar. Porque naquele momento os olhos dele foram abertos. Ele disse, eu estou vendo um homem. E aí então ele entendeu a sua posição. Ele entendeu quem Deus tinha feito. E aí, conta seu testemunho no livro, ele nunca mais olhou para um outro homem com o mesmo desejo, com os mesmos pensamentos, com as mesmas tentações que ele tinha antes. Esse Chris Angel, não é o mágico, ele na verdade tem um ministério de recuperação de homossexuais nos Estados Unidos. Tudo por quê? Porque ele foi submetido pelo Espírito Santo a mudar na verdade as suas crenças, a mudar a sua mente, e logo o seu comportamento foi afetado. Sabe? É isso que Deus quer fazer
em nossas vidas. Sabe? Deus quer afetar o nosso comportamento. A forma de Deus mudar, da santidade aflorar, é nós mudando. Então, por isso você não jejua para ser mais santo. Porque não adianta você ficar passando fome se você não submeter naquele período de oração, no momento que está se expondo à palavra, no momento que você está buscando ao Senhor no seu espírito, a transformar-se interiormente. Então, nós somos transformados, irmãos, pela renovação da nossa mente. Então, apenas dizer que a pessoa precisa parar com aquele comportamento, parar com aquela atitude, parar de fazer isso ou aquilo, não vai funcionar. Só vai funcionar se nós mudarmos o padrão de crença dela ou ela mudar o padrão de crença. Então, é aqui o caminho da vitória que nós ensinamos e é por esse caminho de vitória que eu e você andamos em nome de Jesus. Amém? Quinta verdade, o quinto princípio, o termo bíblico, né, para mudança de mente é arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é reconhecer que nós estamos acreditando em uma mentira e agora precisamos sermos reconduzidos à verdade. Então, nós precisamos receber a palavra de Deus como a verdade. Então, não importa aquilo que o seu pai te ensinou, aquilo que você aprendeu lá no mundo, não importa qual é a herança que você teve, mas a grande realidade do Evangelho é que eu e você precisamos renovar a nossa mente, aceitando aquilo que Deus nos dá como palavra e como verdade. Então, quando nos submetemos a isso, há um genuíno arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento não é nem tanto aquilo que é pecado, mas é uma crença pelo qual nós apoiamos a nossa vida e andamos de forma disfuncional com aquilo que Deus nos revela. Então, é por isso que Hebreus capítulo 6 fala aqui do arrependimento das obras mortas, né? Falando que as obras mortas não são comportamentos ou, na verdade, coisas que fazemos para Deus, mas são crenças erradas pelas quais nós guiamos nossa vida e produzimos obras que não têm valor diante de Deus. Então, Hebreus 6:1 diz assim: por isso, pondo-me de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar o que é perfeito, lançando de novo a base e arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas pensa que arrependimento está relacionado a algo que tem a ver com salvação. Sabe, irmãos, há necessidade sim de arrependimento para sermos salvos, mas o arrependimento não começa e termina aqui no momento da salvação. Precisamos nos arrepender, né, dos nossos pecados e sermos salvos, né, mudar a nossa consciência, sermos guiados, e arrependimento tem a ver com essa realidade, né, onde você se permite ser conduzido pelo Senhor, mas também existe um outro processo de transformação da alma pelo qual Deus opera em nossas vidas. Deus opera em nossas vidas quando nós também percebemos que existem crenças que estão erradas e que precisam ser renovadas. Lembra, arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Mas eu poderia acrescentar para você aqui como também mudança de paradigma. Sabe o que significa essa palavra paradigma? Paradigma é um conjunto de conceitos pelos quais nós guiamos e conduzimos a nossa vida e achamos que aquilo é uma verdade. Mas paradigmas existem para ser quebrados, né? E falo para você, a palavra de Deus é inesgotável, se renova de dia em dia. Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. Então precisamos a cada dia renovar o nosso conhecimento. Vocês conhecem essa ilustração de paradigma, mas eu vou contar para você. Conta-se a história, né, de um inventor do relógio a quartzo, né, o relógio a bateria, que nem semelhantemente esse aqui. E a verdade é que na década de 30, 40, 50 e 60, até o ano 70, né, até a década de 70 do século passado, nós tínhamos o relógio como sendo um conceito, né, de status, mas relógio também era o relógio suíço. Foram eles que inventaram, na verdade, o relógio. E quando, na verdade, na década de 70, né, ali em transição de 68 para 70, apresentou, né, um dos seus engenheiros da Oriento, ele apresentou o projeto de um relógio a quartzo, né, um relógio a bateria, né, um relógio digital. E ele apresentou como, né, para o conselho o projeto, e o pessoal da Oriento falou: não, isso não é um relógio. Relógio, para nós, tem que ter mola, tem que ter engrenagem, tem que ter peso,
tem que ter, na verdade, um maquinário, né? Tem que ter barulho de tic-tac, tic-tac, tem que dar corda. Isso não vai pegar, isso não vai valer, isso não vai ser, na verdade, uma coisa boa, né? Então não vamos, na verdade, mexer com isso. E eles se fecharam naquele paradigma. O engenheiro passou-se 2, 3 anos, foi demitido da Oriento, e ele foi para o Japão. Chegou no Japão, né, mais ou menos em meados do ano 72, se não me falha a memória. Ele apresenta o projeto para Cássio, que era uma empresinha pequena, e aí a Cássio começa a industrializar o relógio a quartzo, o relógio digital como nós temos hoje. E sabe o que aconteceu? A empresa suíça, né, a Oriento e os demais que apresentavam, que faziam o relógio, eles eram detentores de mais ou menos, né, 90% do mercado. Né, os suíços ali, os alemães, tinham, na verdade, esse mercado. E o resto era o mundo inteiro que vendia também relógios semelhantes. E aí a Cássio entra com o primeiro relógio digital, e passado 10 anos, de 74 até 84, o mercado mundial vira e a Cássio se torna a líder de vendas de relógios. Ela começa a vender a sua tecnologia para outras empresas, e a Oriento, que tinha alguma coisa perto de 68% do mercado, ficou apenas com 3% do mercado 10 anos depois do lançamento do relógio digital. O que aconteceu com a Oriento? A Oriento não se abriu para um novo paradigma. Muitos cristãos, eles não se abrem para o paradigma da fé. Muitos cristãos, eles não entendem que eles precisam, apesar de terem convertidos, terem tido uma experiência com Deus, eles precisam se arrepender de crenças erradas. Sabe? Tem muita gente que vem andar com a gente, mas ele não tem um coração para poder ser moldado. Ele continua crendo na lei, ele continua querendo viver pela lei, e porque ele não se arrepende, uma vez que ele tem revelação, tem entendimento, ele resiste isso, ele é como a Oriento. Vai, na verdade, pagar um preço por isso. Vai viver à margem daquilo que Deus tem para a vida dele. Irmãos, Deus quer revelar a mim e a você a bondade dele. E nós precisamos, sabe, nos abrir e permitir que Deus desconstrua as mentiras que nos fazem viver à margem do Senhor. Amém? Então, precisamos avançar nesse princípio. Sexto princípio é que mudança de comportamento é fruto do arrependimento. O arrependimento não é realmente mudança de comportamento. Sabe, mudança de comportamento é resultado do arrependimento. Então, o arrependimento não significa, em primeiro lugar, abandonar o pecado, mas significa simplesmente não aceitá-lo mais como uma ideia, como plano, como caminho, como conceito a ser vivido, sabe? É você, na verdade, mudar a sua crença, né? Então, João Batista mesmo disse lá em Mateus capítulo 3, verso 8, que nós devemos produzir frutos que são dignos de arrependimento. Em outras palavras, você pode dizer ao irmão, ok, você mudou de ideia sobre Deus, sobre a vida, sobre o pecado, sobre a si mesmo, agora vamos, na verdade, mostrar alguns resultados sobre essa verdade, sobre isso. Então, toda semana, eu tento comunicar a palavra de Deus, né, no púlpito, às pessoas, para que elas mudem a forma de pensar, a forma como elas enxergam Deus, a forma como elas enxergam o reino de Deus, a como elas enxergam, né, até mesmo o propósito de Deus e o seu reino sobre a terra. Então a palavra arrependimento, ela assume aqui uma imagem, né, ela assume uma imagem de mudança. Mas ela, infelizmente, na cabeça de muitos crentes, ela é uma coisa negativa. Né? Por quê? Porque simplesmente ela foi colocada como um mau uso, né? No sentido de alguém que tem uma vida pecaminosa. Não, arrependimento é como pedir o sorvete. Lembra que eu falei para você? Eu queria creme, mas decidi agora que eu vou tomar de morango. Então, eu me arrependi. Poxa, será que pode mudar o sabor? Eu arrependi, ou seja, eu mudei a ideia. Então, nós precisamos mudar a nossa ideia, precisamos ser conduzidos, precisamos nos permitir ser conduzidos pelo Senhor, amém? E a obra, na verdade, de Deus é apenas você crer. Então o arrependimento é a mensagem central do Novo Testamento. João Batista pregou dizendo, né, que para você entrar no reino, você precisa arrepender. Está lá em Mateus capítulo 3, verso 2, assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Só vai conseguir entrar no reino, receber o reino, ser um crente vencedor,
aquele que tem metanoia como um estilo de vida. Ele muda de pensamento porque Deus mostrou para ele mais elevado. Não é alguém que fica sendo levado, né, por vento de doutrina, mas ele consegue entender que Deus está acrescentando, Deus está elevando o seu conhecimento, Deus está amadurecendo ele. Amém, irmãos? Jesus também disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que a palavra de Deus nos mostra que Jesus pregou isso também. E Jesus mandou seus discípulos para que pregassem também o arrependimento. Então, a Bíblia fala em Marcos, no capítulo 6, verso 2, diz assim, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então, lá no Evangelho de Marcos, nós vemos a prática, né, do discipulado de Jesus, e os discípulos saem para pregar de 2 em 2, e a grande verdade é que eles pregavam sim as boas novas, mas junto com as boas novas, eles pregavam a metanoia, né, a mudança de mentalidade. Então, no dia de Pentecostes, Pedro também pregou. Né, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo veio, como, né, em forma de língua de fogo, pousou sobre eles, falaram línguas, as pessoas que estavam ali começaram a ouvir na língua que eles estavam, né, localizados, cada uma daquelas comunidades judaicas que estavam representados ali naquela festa de Pentecostes. A Bíblia nos mostra que Pedro se levanta e prega o Evangelho, fala, na verdade, sobre o Cristo que eles mataram e sobre, na verdade, quem era ele. E naquele momento, quando eles ficaram atônicos, né, e viram, na verdade, aquilo que tinham feito, que a coisa toda, a Bíblia fala, olha, o que faremos nós? O que faremos nós para que possamos, né, receber, né, a Jesus? E aí Pedro então fala, né, responde a eles, Atos 2,38, diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então veja, a palavra arrependimento aqui, na verdade, é necessário porque Pedro está dizendo, olha, vocês precisam mudar. Vocês achavam que Jesus era um impostor. Vocês achavam que Jesus era um falso profeta. Vocês crucificaram ele como ele sendo um bandido, mas ele era o Cordeiro Santo de Deus. Ele é a salvação. Ele é o Filho de Deus para a remissão de nossos pecados. Então, quando eles viram aquilo que tinham feito, Pedro diz para eles, olha, metanoia, muda o que vocês pensam. Vocês pensaram que crucificaram isso, mas na verdade eles crucificaram o Filho de Deus. Vocês acharam que vocês estavam fazendo, na verdade, justiça, né, de uma certa forma para zelar as tradições de vocês, mas ele era a própria salvação e ele morreu para que vocês sejam salvos. Muda o pensamento. Enxerga ele como caminho, enxerga ele como a verdade, enxerga ele como uma vida. E se vocês enxergarem isso, batizem. Né? Batizem para, na verdade, entrar em aliança, entrar, na verdade, né, num conjunto de aceitação, com uma forma exterior daquilo que aconteceu, e vocês vão receber remissão do pecado e o dom do Espírito Santo. Então, aqui, na verdade, nós vemos claramente que arrependimento aqui, né, é fruto de uma mudança de comportamento. Então a Bíblia fala que 3.000 naquela tarde, eles se arrependeram, ou seja, mudaram o pensamento de quem era Cristo e do que tinham feito e aceitaram a verdade daquilo que Cristo era. E por isso foram agregados à igreja e ali nasce a igreja do Senhor em Atos. Sétimo princípio, e posso dizer para você, na verdade, que é um dos mais importantes. Então, para sabermos que uma pessoa, ela crê, ou no que ela crê, basta apenas observarmos as suas ações. Então, as palavras, irmãos, elas fluem de crenças e convicções. Ah, pastor, eu quero mudar o meu jeito de falar. Eu preciso ter um novo falar. Não adianta você ser um papagaio que fala um monte de coisa, mas você não crê. A Bíblia fala que a fé genuína, ou a vida cristã, ela começa pelo crer com o coração e professar para receber a salvação. Então você precisa crer para depois falar. Se você só fala, mas não crê, não tem efeito. Você não, né? Alguém que quer ser salvo, não adianta ele apenas confessar, ele precisa crer.
Aqueles que apenas confessaram, mas não creram de coração, não tiveram um novo nascimento. Então, por isso é que precisamos mudar a nossa confissão quando nós mudamos a nossa crença, né? Então, quando nós queremos ver mudança em nossa confissão, tudo isso passa por um crer. Então, a confissão não é para gerar realidade. A confissão é apenas para reafirmar aquilo que é verdade em nosso espírito e para fortalecer aquilo que nós queremos viver, gozar, desfrutar, chamar à existência. Amém? Então, você não confessa que é justo a fim de se tornar justo. Você confessa que você é justo porque você é justo. Amém? Então, você confessa que é justo porque já é justo. Amém, irmãos? Então, para você saber o que uma pessoa crê, observe as suas palavras. Jesus mesmo disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Alguém que está cheio de vida vai falar de vida. Aquele que crê no evangelho vai falar o evangelho. Aquele que crê na lei vai falar o evangelho, vai falar a lei. Né? Por quê? Porque, na verdade, o seu coração sempre vai te expor de alguma forma. Então, esta realidade é por causa do sangue de Jesus que nos justificou. Então, se você, na verdade, crê, você vai ver, na verdade, a justiça de Deus, você vai praticar a justiça de Deus, você vai confessar a justiça de Deus, você vai se enxergar rico, enriquecido com Ele, você vai entrar nas promessas das bem-aventuranças. Então, nós não confessamos para ficar bem, nós confessamos porque nós somos conscientes daquela realidade. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus possa gerar na sua vida essa realidade. Que o Espírito Santo possa produzir em você entendimento, né, que você precisa crer. E quando você pegar, confessando algo, vendo suas ações erradas, você volte para o seu espírito e fala: Senhor, qual é a mentira? No que eu estou crendo errado? Senhor, me conduz à tua verdade. Senhor, me transforma. Sabe? Não fique querendo ter uma vida melhorada. Deseje ter uma vida transformada pelo poder de Deus. E no final da sua história com Deus, certamente você será glorificado. Amém? Eu acredito que Deus te chamou para viver uma vida abundante, meu irmão. Que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria, que o Senhor possa te usar. Que você seja um grande ministro da palavra, do Evangelho de Deus. A minha oração, a nossa oração como pastores da vinha, é que nós possamos ver muitos pregadores da graça, gente que possa esticar a mensagem e ir lá, né? Lá onde nós ainda não fomos e alcançarmos o propósito de Deus por meio daqueles que são os nossos discípulos. Creia, seja transformado, seja abençoado, seja usado, se coloque nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê graça e tamo junto.